Primeiro, eu quero agradecer a presença de você que nos visita hoje. Aproveite o tempo que a gente vai aproveitar aqui também. Sintam-se bem-vindos mesmo aqui. Que Deus possa realmente nos abençoar, nos dando cada vez mais claridade da vontade dEle para a nossa vida. A gente aqui na igreja, a gente tem uma missão a cumprir, e a gente tem como nosso valor, como nossa missão, que a nossa igreja existe para que cada morador do Gama e cada pessoa do mundo compreenda o Evangelho. Isso faz parte da minha missão, isso faz parte também da sua missão. Deus quer te usar para que daqui do Gama, nosso Brasil, entenda esse Evangelho, e também outras partes do mundo, como outras pessoas já têm falado desse Jesus que nos resgatou, e falar também desse Jesus que transforma a nossa vida. Nós temos isso como missão para cada um de nós. Não é uma missão só minha, não é missão só do pastor Abisaí, ou só da liderança, mas de todos nós que estamos aqui. Você que a cada domingo escuta isso, não esqueça que você faz parte desse time também, que Deus quer te usar para que outras pessoas também conheçam e compreendam o Evangelho, as boas novas de Deus acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente tem aproveitado esse momento de Copa, e estamos com uma série de estudos em cima da Copa do Mundo, daquilo que a gente tem aproveitado e visto. O mundo tem parado para ouvir, para ver sobre a Copa do Mundo, coisas até incríveis. Hoje eu estava observando o jogo da Colômbia e da Polônia e falei, Cíntia, o pessoal da América do Sul vai em peso para esses lugares, vai em peso. O europeu gosta, mas não tanto quanto, na verdade, o latino. Do México para baixo aqui, o pessoal é o sangue latino mesmo que faz com que eles se empenhem com aquilo. E o interessante é que esses Jogue Juntos, a gente tem que lembrar que faz parte da gente também jogar juntos. Estamos no mesmo time. Nós não podemos perder o nosso foco. Fazemos parte de um grande time que Deus selecionou. Não foi Tite, não foi aquele Joachim Löw, que é o comedor de cacate lá da Alemanha, mas Deus nos escolheu para fazer parte desse time. Então, a gente tem que jogar juntos, porque nós temos um alvo definido. E esse alvo que nós almejamos, quando chegarmos lá, quando conquistarmos esse troféu, não seremos lembrados por essa nação como se fôssemos heróis, mas seremos lembrados por Deus. Deus vai estar lembrando da gente, porque o nosso objetivo, de fato, é outro, como time, como equipe, como pessoas separadas por Deus, para levar o Evangelho a outras pessoas. O nosso objetivo é completar o trabalho de Jesus. Jesus veio aqui à Terra, morreu, se entregou por nós e deixou a missão ao nosso cargo. Não podemos abandonar, ou desistir, ou não se empenhar, ou esquecer que essa missão é para nós, de levar as pessoas a crer e a confiar na pessoa de Jesus Cristo, a confiar nas pessoas de Jesus Cristo. A gente vê tanta desilusão na Copa. Ontem eu sofri com a Suécia, é interessante isso, Olha a minha cor, branquinha, igual os suecos, Vinícius, assim, ó, de jeito assim, bem isso, E eu vi a frustração da equipe sueca ao levar o gol no apagar das luzes, Isso mexe com muita gente. Eu sei que mexeu com o povo sueco, mexeu comigo aqui no Brasil, Mas as pessoas se frustram e ficam decepcionadas porque o time em que elas estão torcendo, ou o time que elas estão procurando ter essa alegria, não vai levar a satisfação que só Jesus Cristo pode nos conceder. Então, espero que esse momento aqui hoje mesmo seja um momento que agrade a Deus.
princípio, né? Que agrade a Deus o nosso coração, né? O nosso coração aberto para ouvir a palavra dEle, e nosso coração aberto para não só ouvir, mas para interiorizar e agir, né? E praticar aquilo que a gente tem colocado como propósito, na verdade, aquilo que Deus tem colocado como propósito para a nossa vida, né? Mas interessante, porque alguns de nós que somos escalados, né, não se acha realmente escalado, né? Porque alguns de nós não jogam como deveria jogar. Porque alguns de nós acham que a missão ou que a vitória não é dele também, por isso ele não está muito aí, né? E semana passada o Bisa já começou a falar um pouco sobre isso. Porque alguns não se sentem convocados, é interessante, né? O grande problema é que muitas pessoas passam a vida cristã sem achar que a missão não é dele. Então, não se sente convocado para isso. Acha que essa missão é de outro, é do vizinho aqui do meu lado, né? Esquecendo que a falta do meu serviço vai fazer com que alguém trabalhe um pouco mais, né? Se dividir a carga é muito melhor, né? Outros não querem deixar seu próprio jogo. Eles aproveitam olha para o mundo, aquilo que o mundo oferece, ou aquele jogo que ele está jogando, eu preciso conquistar isso, aquilo, eu preciso ter, e eu preciso ter. Né? E falar, e se eu tiver que me empenhar com a causa de Cristo, eu não tenho muito tempo para mim. Isso é um grande problema também para o ser humano, né? Principalmente, não para o ser humano, falar um grande problema para o cristão, porque essa obrigação é para o cristão. Uma vez eu falei aqui, repito agora de novo, né? Essa palavra é para você que se diz cristão. É para você que diz que conhece a pessoa de Jesus Cristo e confia nele para a salvação. Outros não se importam com o resultado. É interessante isso, né? Estou nem aí, né? Muitos não se empenham porque se ganhar, ganhamos, se perder, perdemos, se empatar, empatamos. E continuam a vida sem se importar com o resultado que vem. Mas o resultado chega, é interessante isso, né? O resultado chega. E aquilo que a gente vai estar plantando na nossa vida, a gente vai estar colhendo lá na frente. Deus vai nos dar a colheita daquilo que a gente tem plantado, né? Não se sentem capazes também para ajudar no resultado positivo. Acho que uma das grandes desculpas do ser humano é: eu não tenho capacidade para isso, eu não consigo, eu não sou nada. Não se sentem capazes, mas quem dá capacidade é Deus. Realmente nós, seres humanos, né, não somos nada sem a pessoa de Jesus. Jesus fala isso, né? Sem mim, nada podeis fazer. Então a gente está, como Davi, né, quando foi guerrear com Golias, falou: estou indo contra ti, né, em nome do Senhor dos Exércitos. Não é na minha força, né? E também não conseguem ou querem obedecer às regras nem ao técnico, né? É interessante a pessoa se dizer cristão e não olhar para a Bíblia como regra de fé, não olhar para Jesus como o nosso técnico, aquele que vai nortear a nossa vida, né? E a gente começou essa série sobre a Copa semana passada, e o Bisa citou sobre aumentar suas expectativas, e a gente saiu daqui com essa lição aqui, né? Reconhecer que o nosso trabalho é nobre, esse trabalho de levar o Evangelho, né? Quando os discípulos que estavam ao caminho de Emaús, Jesus encontrando com eles, estavam na decepção, né? Tristes, porque Jesus tinha morrido. E Jesus ao lado deles ali. Então, Jesus quis achacoalhá-los e falar: ó, aumenta a sua expectativa, porque eu não falei que ia voltar, ressuscitar, né? Estou aqui, né? Trabalhe para os melhores resultados. A gente tem que se empenhar, né, para que o resultado seja sempre o positivo, ou o melhor, né? Saiba e descanse, né, em quem você está confiando. É Deus que vai dar o resultado para a gente, sem se empenhar, né? Nosso papel é vigiar e orar, né? Ou seja, vigiar é empenhar, trabalhar e orar na dependência
do nosso Senhor, né? Creia e vá na direção correta, aquela direção onde a gente tem aprendido e a Bíblia tem apontado qual é essa direção correta, qual a direção que Deus realmente quer para a nossa vida, né? Hoje, a gente vai falar sobre jogue com os fortes. Jogue com os fortes. É uma bela escolha, né? Jogar com os fortes, né? Mas o que é forte, né? Interessante que quem tem acompanhado a Copa do Mundo tem visto a Argentina com vários excelentes jogadores, bons jogadores, mas como equipe é um fracasso, né? Um time que, como diz Maradona, uma vergonha perder para a Croácia de 3-0. Ele ainda cita, não é o Brasil, não é a Alemanha, não é a Espanha, é a Croácia. Não diminuindo a Croácia, mas é a Argentina. É a Argentina. Que como, olhando individual, né, o Messi já, acho que 5 ou 6 vezes o melhor jogador do mundo, e tantos do lado dele que são jogadores bons, mas como equipe, por quê? Né? Claro, a gente vê aqueles interesses pessoais ali, né? E interesse pessoal enfraquece uma equipe. A igreja não é diferente. Se a gente não olhar para o interesse do reino, o interesse individual vai enfraquecer também a gente, né? Querer se destacar mais do que o outro leva à derrocada, leva à derrota. A gente vê a mídia toda colocando esse peso sobre o Neymar, que nem ele suporta, né? Nem ele suporta. Acho interessante que hoje eu vi passando aquele lance do Neymar chorando e o Marcelo vindo de longe, levanta, 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 cara, levanta. Né? Deixa de ser menino, né? Vira homem. Isso aqui é para macho, falar assim, né? Futebol aqui é para homem. Porque é interesse pessoal. Interesse pessoal leva à derrocada. Não pensar no coletivo enfraquece qualquer equipe. Não pensar no reino, só em si, vai enfraquecer a igreja, né? Mas o que é ser forte? Né? A gente pode pensar o que é ser forte. A propagação do evangelho da esperança, da salvação em Jesus Cristo, da eternidade com Deus e não longe dele, está sob nossa responsabilidade. A gente é que tem essa palavra de esperança. Nós cristãos. Nós cristãos. Como eu vou propagar esse evangelho da esperança? Me unindo aos fortes. Quem é forte? E o que é forte? O que é ser forte? Ser forte, gente, é ser sólido, consistente. É ser firme. É ser valente. É ser corajoso. Isso é ser forte. Isso é ser forte. É ser uma pessoa influente, que sabe algo ou muito, sabe muito sobre alguma coisa. Isso é ser forte. É uma pessoa entendida. É uma pessoa intensa e ativa. Isso é ser forte. Se una, jogue com os fortes. É uma pessoa que tem grande ânimo. A pessoa que, mesmo na adversidade, na dificuldade, ela se mantém firme e em pé. A gente não está sozinho. Podemos esquecer que Deus controla tudo e todos. Não é porque a vida não está muito tranquila, né, que a gente vai achar que Deus perdeu o domínio. Deus ainda está dominando. Mas se eu não sou forte, eu sou o quê então? Onde está a minha fraqueza? De fato, sou um covarde? Tenho medos? Receios? Desesperança? Não confio? E a quem seguimos então? E a quem segue aquele que seguimos? É um grande problema, né? Às vezes a gente está seguindo uma pessoa que não está indo a lugar nenhum. Ou seguindo o caminho que não leva nada a lugar nenhum. Né? Mas a quem seguimos, né? Paulo,
se eu não me engano, na carta aos Coríntios, ele diz enfaticamente: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que ele estava dizendo para a gente, que a referência dele, quem ele estava seguindo, a pessoa de Jesus Cristo. Então, ele não colocou ele como a referência, mas colocou a pessoa de Jesus. Em Provérbios 13, 20, diz assim: quem anda com os sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Se tornará mal. Então a pergunta, né, vem de novo: a quem de fato seguimos? E a quem segue quem nós seguimos? Que nós temos como um exemplo de vida aquela pessoa em que a gente põe a mão no fogo, falar assim, não sei, mas quem nós seguimos, né? Hoje a gente vai abrir um texto, você pode abrir sua Bíblia, ligar sua Bíblia, né, em Atos 15, do verso 22 em diante, mas antes a gente vai orar, pedir a Deus que Ele, somente Ele, passeie no nosso meio e fale ao nosso coração aquilo que Ele realmente tem querido nos ensinar nessa noite, né? Então vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo tempo que estamos aqui, muito obrigado pelo Teu amor e Tua graça, pela maneira, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado da nossa vida. Fale ao nosso coração, tenha liberdade, Senhor Deus, de nos incomodar naquilo que precisamos ser transformados e, com Teu Santo Espírito, Pai, transforme nossa vida. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra e pedimos que o Senhor realmente venha falar para todos nós aqui, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Esse texto de Atos começa com então. Aí eu digo para vocês, né? Uma pessoa que fez o MEB, não sei o que fez o CIB, mas o que fez o MEB tem ciência que, né, tem que olhar para o texto anterior sobre isso aqui. O MEB, eu sei que o MEB, o Bisa quer, mas o MEB é bom, né? O Bisa trocou para o CIB porque as pessoas acham que estavam meio assim, com dificuldade com o MEB, mas o MEB é bom, né? O que acontece é que quando a gente vê a palavra então, vai ligar para o texto anterior. Quando Lucas está escrevendo esse texto aqui, ele está dizendo anteriormente que houve um grande problema na igreja de Antioquia, lá na Cilícia também, sobre uma questãozinha grave que afetava diretamente aquilo que eles professavam, né? Os fariseus, eles começaram a ouvir a palavra, a crer em Jesus, mas queriam trazer toda a lei mosaica, né, a lei de Moisés, para que as pessoas também começassem a cumprir a lei, tirando toda a graça de Jesus para a salvação e colocando, se vocês não cumprirem tais coisas, vocês não serão salvos. Isso falando para os não-judeus. A igreja de Antioquia não era igreja em Israel, né, era fora do território de Israel. E eles queriam trazer esse cumprimento da lei mosaica, que estava falando, vocês têm que circuncidar. Se não circuncidar, vocês não serão salvos. E houve esse grande problema a ponto de ter um grande concílio, uma reunião de igrejas para decidir, né, de líderes, presbíteros, juntamente com a igreja, decidir o que ia levar a essa igreja de Antioquia e da Cilícia ali, sobre a situação que tinha começado a se agravar, porque a crise estava muito grande ali, né, o problema estava muito grave. E alguns apóstolos, até o próprio Pedro, tendo sido até levado um arroxo de Paulo por conta disso, porque quando ele estava perto de judeus, não tem que circuncidar, mas quando estou longe, não precisa e tal, não sei o quê, aquela coisa toda. E Paulo, rapaz, seja homem de uma palavra só e fala e acabou. É a graça que nos leva para o céu. A graça de quem? De Jesus Cristo, né? E houve uma decisão. E essa decisão chega nesse ponto aqui, onde Lucas fala então. Aí a gente pode agora começar a dissertar esse texto aqui, né? E ele começa dizendo assim, pareceu bem. O que eu acho interessante disso, quando Lucas fala pareceu bem, ele quis deixar claro, né? Que houve uma manifestação especializada sobre o que eles trataram. Ele quis deixar claro que o que ia ser falado ali ia ser algo
adequado, pareceu bem. Era um posicionamento convicto, uma decisão que tomaram acerca de determinado assunto, então lhes pareceu bem, claro, aos apóstolos e aos presbíteros, né, com toda a igreja, né? Uma escolha de forma correta, baseado no que se tem à mão. Então, o que Lucas quis dizer é que olhando, né, para a palavra, olhando para o que Cristo pregou, olhando para o Velho Testamento, entendendo de fato aquele todo o tempo, gente, não é o cumprimento da lei que leva para o céu. O que nos leva para o céu é a graça. Então, eles tomaram um posicionamento acerca desse assunto, e Lucas diz bem claramente aqui, então, pareceu bem, uma decisão que foi tomada em conjunto. Apóstolos, presbíteros, com toda a igreja, porque esse parecer bem dá a ideia de ser agradável à vista, né, às vistas, e também aos ouvidos. Pareceu bem. A gente não pode deixar isso passar em branco, porque as decisões que a igreja toma tem que ter também esse norte, de parecer algo agradável aos ouvidos e também aos nossos olhos, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, né? Pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros e toda a igreja. Achei interessante quando Lucas coloca aqui essa sequência aqui. Ele cita que pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros e à igreja. Pareceu que ele colocou aqui em ordem de autoridade. Claro que os apóstolos como os líderes e também os presbíteros, a liderança, levando a igreja a tomar uma decisão. A responsabilidade do ensino para a igreja é da liderança. É da liderança, do ensino, da disciplina, da direção. E quando ele fala, pareceu bem aos apóstolos, a gente sabe que Deus separou 12 homens para ensinar e levar o evangelho de imediato ali. Então, tinha uma palavra muito firme, ou seja, um valor muito grande quando os apóstolos falavam, porque eles estiveram com Jesus Cristo. Eles sabiam mais do que qualquer outro o que Jesus Cristo pensava. E quando põe os presbíteros aqui, junto com isso aqui, junto com eles, né, é porque eles já estavam preparando sucessores. Já estavam preparando uma liderança naquela igreja. Esses presbíteros sabiam que iriam morrer um dia. Sabiam que tinha que passar esse ensino para os presbíteros, porque a partir da saída deles, desse momento aqui ainda, na terra, quando eles fossem para o céu, uma liderança teria que estar formada. Então, isso até, a gente pensa muito, a gente fala muito sobre discipulado aqui na igreja, o discipulado faz parte disso, é fazer sucessor. Como diz o velho ditado, né? Sucesso sem sucessor não é sucesso. E os apóstolos entendiam muito bem isso e colocaram também os presbíteros junto com eles para tomar as decisões de levar a igreja a caminhar com Jesus Cristo, caminhar com a vontade de Deus. Né? Então, quando fala pareceu bem aos apóstolos, presbíteros e a igreja, é uma análise criteriosa da liderança juntamente com a igreja sobre o assunto, né? Então, eles conduziram a igreja, juntamente com a liderança, ao entendimento do que era para ser feito, aquilo que Deus queria. Eu acho interessante que quando a igreja ela começa a entender que há uma liderança instituída por Deus, e ela aceita esse direcionamento, é porque a igreja está amadurecendo. A igreja é uma igreja saudável, está tendo maturidade de entender que essa liderança foi instituída por Deus e está nos levando a tomar essas decisões direcionadas pelo próprio Espírito de Cristo, né? Outra coisa que a gente pode entender aqui também é que hoje a gente vive algumas igrejas, e tem algumas igrejas que não tem líder. Não tem líder. Já até um dia enganado, viu, gente? Entrei na igreja e depois descobri que era uma seita falsa, não preciso citá-la aqui, que não tinha, enganado, viu? Não tinha um pastor. E na hora,
estranhando aquilo lá, e alguém pergunta, quem traz a palavra hoje? Quem traz? Quem traz? Quem traz? De repente, eu! Aí a pessoa ia lá e falava o que queria, né? Então, falta de uma liderança. E aqui a gente vê que desde os primórdios da igreja primitiva, já tinha uma liderança, né? Os apóstolos e eles já encarregando os presbíteros para poder liderar a igreja, né? Fazer parte dessa liderança. Né? Então, quando a gente vê aqui essa ideia da liderança instituída por Deus, os apóstolos fazendo seus sucessores e decidindo juntamente com a igreja, é aquilo que Jesus Cristo próprio falou, né? Que o que a igreja decretar aqui, ou o que a igreja ligar aqui, já foi ligado no céu. Deus já decidiu isso. Então, essa decisão que foi tomada aqui, Deus já tinha decidido qual era a decisão. Deus já tinha decidido. A igreja só ia ratificar aquilo. Não de que precisava da ratificação da igreja, mas a decisão que Deus queria que a igreja tomasse foi decidido naquele momento, né? E continuando, tendo elegido, gente, a palavra é elegido mesmo, viu? Não está errado não, a palavra é meio estranha, mas é elegido mesmo. Tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, né? E é interessante que Lucas, quando fala de eleito homens, dentre eles, né? E ele lá no final fala qual é o perfil desses dois homens, né? Judas e Silas. Homens notáveis, né? Homens dignos de atenção, você tem que, ficar observando. Que se nota, claro, quando fala notável, que se nota, né? Que se presta atenção. Mas também que tem importância. Homens relevantes. Homens relevantes, é o perfil que Lucas está descrevendo aqui. Na verdade, o Espírito Santo, usando Lucas para descrever quem eram Judas e Silas, né? Homens merecedores de consideração e apreço. Merecedores de consideração e apreço. Ilustres, nobres, distintos, né? Homens de fácil percepção por conta do compromisso que eles tinham com a causa de Cristo. Por isso que eles eram homens notáveis. Lá na frente a gente vai falar mais um pouco sobre eles, né? Homens que tinham objetivos claros quanto ao seu procedimento como parte de um time, como parte de uma equipe. Homens notáveis, focados na missão. Homens responsáveis que não olhavam para interesses pessoais ou interesses individuais, mas pensavam no grupo, pensava no time, pensava na equipe, pensava no reino. Tirou dentre eles. Lucas está dizendo aqui, tendo elegido homens entre eles. Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, que se destacava no meio de todos. Que era percebido neles esse compromisso. Homens fortes, homens corajosos, valentes, firmes. Judas e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Homens que tinham grande valor para a igreja. E o antônimo de notável é interessante, que é imperceptível. Quem somos nós, né? Imperceptíveis, sem valor, aquele que nem fede nem cheira, para Cristo. Porque quem está falando aqui é o Espírito Santo, que inspirou Lucas para falar sobre isso aqui. Homens notáveis. Não foi Lucas somente que viu esse perfil de Judas e Silas, mas sim o próprio Espírito de Cristo, né? De entre os irmãos, Deus requer, gente, que haja pessoas compromissadas dentro da igreja.
Deus requer que dentro da nossa igreja, que tenha mesmo pessoas compromissadas. Quem dera se todos nós fôssemos notáveis, né? Quem dera. Se Deus olhasse para cada um de nós e falasse aqui, ó, esse é um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, notável por conta do compromisso de Cristo. Tem uma menina que eu sempre falo dela, né, por conta de ver esse compromisso. Sempre, sempre. Né, de se preocupar com o Evangelho, de chorar quando a pessoa conhece Jesus Cristo, é interessante isso, né? De chorar também quando a pessoa entende e não quer aceitar, não desiste daquilo. É uma pessoa que, para mim, se destaca. Não estou falando da minha filha, viu? Não é ela. Né? Mas eu vejo mesmo nessa menina, né, uma pessoa que Deus ainda vai usar muito, por conta desse compromisso desde cedo. Desde cedo. Né? Quando Daniel foi para o exílio, um homem destacado entre todos ali. Não tão velho, né? E quantos? O próprio Davi também já era um homem notável dentre os irmãos, o mais novo. Exemplos a gente tem muitos, né? Então, Deus requer que haja pessoas compromissadas dentro da igreja. Essas pessoas sempre terão destaques por conta do seu compromisso. E eles elegeram, né, tendo elegido homens entre eles, enviá-los. O que eu acho interessante aqui de enviar é que não estamos sozinhos nas coisas que envolvem a igreja, o corpo de Cristo, né? A missão, não estamos só. Enviá-los. Alguém os enviou. A igreja. Então, o que a gente pode tirar logo de ensinamento aqui, que para homens fortes, que o envio tem que ter a confirmação da igreja. Que só ratifica o que Deus decidiu. Só ratifica. Não estamos sozinhos. Não estamos isolados para fazer algo sem o consentimento da igreja. Não há espaço para vaidades dentro do corpo de Cristo. Nós precisamos mesmo cumprir a agenda de Deus. Não podemos agir por vontade própria sem a confirmação divina. E essa confirmação da vontade de Deus é a igreja quem vai dar. Outra coisa que eu acho interessante, só nesse versículo aqui, é que Paulo e Barnabé meio que passaram despercebido aqui, né? Só dizendo, quem vai acompanhar eles é Paulo e Barnabé. Gente, quem conhece Paulo, né? Nós sabemos quem é Paulo. Nós sabemos quem é Paulo e Barnabé. E meio que passou assim, né? Paulo e Barnabé vai acompanhá-los. Judas e Silas, né? Porque nesse momento, né, qualquer tipo de vaidade fica mesmo em segundo plano, né? Tanto Paulo quanto Barnabé estavam, né, felizes também com a escolha, e tenho certeza que foi uma indicação tanto de Paulo e Barnabé, essa de Judas e Silas. Estavam ali, né? Pode ter sido uma escolha deles. Olha, esses aqui são homens que se destacam, né? Então, a importância da escolha divina sobrepõe qualquer vaidade, né? Paulo e Barnabé conheciam muito bem Judas e Silas. Verso 23, escrevendo por mão deles, outra coisa que eu tirei aqui também, que a igreja decidiu algo em conjunto com os apóstolos e presbíteros e enviou Judas e Silas e escreveu por mão deles, é isso aqui. A confiança era tamanha em Judas e Silas que eles mandaram com eles a decisão. Eles tinham plena convicção de que o que eles decidiram não ia ser trocado nesse intervalo entre a viagem de Jerusalém até Antioquia, né? O que eles decidiram ia chegar lá do mesmo jeito, né? Mas uma confirmação de quem era Judas e Silas, né? A confiança era tamanha com eles dois. Os irmãos, né, aí, tanto os apóstolos como os presbíteros, que eu acho interessante aqui, porque quem está dizendo aqui agora
que escreveu por mãos dele os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros. Lá em cima, no verso 22, está dizendo com toda a igreja. Por isso que eu disse, e estou dizendo e afirmando que a liderança usada, a liderança séria que eu estou falando, a liderança que é aquela que realmente segue aquilo que Jesus Cristo está ordenando, né? Decide e leva a igreja a decidir junto os propósitos de Deus, porque lá em cima falou com toda a igreja, mas aqui embaixo, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros. Citou só os dois. E por que não a igreja? Porque a igreja era guiada, né, pelo Espírito Santo, sendo usado a liderança da igreja, né, a confirmação de que Deus usa a liderança da igreja para guiá-la às decisões acertadas. Jogue com os fortes. Se a liderança é liderança séria, jogue com os fortes, né? Uma liderança séria não se preocupa em levar, não, uma liderança séria se preocupa em levar a igreja no cumprimento da vontade de Deus. No cumprimento da vontade de Deus. Os irmãos, apóstolos e presbíteros, né? E uma igreja saudável compreende que deve seguir os ensinamentos de uma liderança séria e responsável. Agora, como faço para entender, compreender que a minha liderança é séria? Que a minha liderança é uma liderança confiável? Leitura bíblica, né? É ler a Bíblia. É ler, ler e ler a Bíblia, porque lá na Bíblia é que a gente vai entender mesmo quem é Deus e qual a vontade dEle. E se a liderança está agindo conforme o que a Bíblia diz ou conforme o que ela quer. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente. Leitura bíblica. Como está a nossa devocional, né? Quanto mais conhecemos Deus, mais saberemos sua vontade. Mais saberemos sua vontade. Nós temos a obrigação de procurar saber qual a vontade de Deus. Sem intimidade com Deus, não dá para saber quem Ele é e o que Ele espera de nós. Se não tivermos intimidade com Deus, nós não conseguiremos saber de fato quem Ele é, ou saberemos só um pedaço, só uma parte, e nem saber quem Ele é e o que Ele espera de nós. E o padrão, como diz o Arnaldo, né, a regra é clara, né? A regra está onde? Na Bíblia, né, João? É a Bíblia. A W. Tozer é um pastor da Aliança Americana, mas já morreu, americano, canadense, americano, né? Que já morreu já há algum tempo. Ele escreveu em seu livro Em Busca de Deus: se você deseja prosseguir em conhecer Deus, vá até a Bíblia aberta, na expectativa de que ela fale com você. Quer conhecer Deus? Prosseguir em conhecê-lo? Vá até a Bíblia aberta, na expectativa de que ela fale com você. Nós o conheceremos cada vez mais, palavra dele também, à medida que a nossa receptividade, né, da palavra de Deus se aperfeiçoa pela fé, pelo amor e pela prática. Então, precisamos conhecer Deus e a Bíblia está aí para a gente aprender. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos. Eu acho interessante que a maneira que os apóstolos e os presbíteros trataram os outros irmãos era de quê? De irmão. Igualdade. Ser forte também é tratar o outro como igual. Como igual. Uma liderança séria sabe que ela também faz parte de um todo. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Semana, um amigo meu contando uma história sobre um coronel da reserva, hoje da reserva do bombeiro, Coronel Barbosa, a Clésio Vinícius, acho que só ouviram falar dele, né? Acho que ele tinha aposentado antes, mas o Web e o Crescencio já tiveram, não sei se prazer de ter um tempo com ele, mas quando eu entrei no bombeiro, ele era o comandante da minha unidade, lá na academia de bombeiros, né? E meu amigo que trabalhou com ele falou que uma vez teve um incêndio no mato aqui em Brasília, e ele, como subcomandante, se não me engano, do Corpo de Bombeiros, foi também para combater esse incêndio. Chegando lá,
ele determinou, ele tirou as divisas de oficial dele, Coronel Barbosa era desse nível mesmo, tirou as divisas dele, determinou que todos os oficiais e subtenentes que têm a divisa aqui em cima, que tirassem também, e só falou, ó, 6 sargentos e cabos, soldados, não dá para tirar, porque é grudado aqui do lado, porque todos nós vamos combater como um corpo. Nós fazemos parte do corpo, é a igreja, né? Todos nós somos iguais perante Deus. O que temos que entender é que Deus colocou uma hierarquia dentro da igreja para que tivesse, que a igreja andasse bem, uma liderança, essa hierarquia, para que ensinasse a igreja a direção que deve caminhar, a direção que Deus realmente quer, né? Uma igreja saudável compreende que dentre os irmãos há uma hierarquia instituída por Deus, como é assim no casamento, né? Há uma hierarquia que Deus instituiu, não que há um menor ali, mas há uma hierarquia. Também entre pais e filhos há uma hierarquia. Quem manda é pai e mãe, pois filho, né? Daniela, quando ela quer alguma coisa e eu estou em casa e que a mãe disse não, aí eu falo, não, sua mãe já disse não, porque eu vou dizer sim, mas o senhor é que manda. Nessa hora eu que mando, né? O senhor é que manda, o senhor dizer sim, acabou, né? Só pensando no benefício, né, dela. Mas ela sabe que tem uma hierarquia, porque tem uma hierarquia. Deus instituiu desse jeito, né? Aos irmãos entre os gentios, né, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, que alguns, né, que saíram de entre nós sem nenhuma autorização. É um alerta que Deus tem nos dado aqui. Lucas está dizendo que saiu de entre eles sem autorização alguns que vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Temos que ter o cuidado para não sermos enganados por quem está próximo. Muitas vezes, as pessoas estão perto da gente e não estão pensando no reino. Eu não estou dizendo que é não cristão. Pessoas que não pensam no reino e pensam somente em si, né? As pessoas que parecem maduras, responsáveis, mas no fundo só querem mesmo nos tirar do foco, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, sabem da verdade, mas preferem seguir suas mentiras, porque está pensando somente em si. Gostam de escravizar e não aceitam opinião alheia, são donas da verdade. Não aceitam opiniões alheias, são donas da verdade. Para essas pessoas, perguntas não são bem-vindas. E o grande problema, arrebanham alguns com a sua maneira, sua lábia, né, com que fala e traz como se fosse algo correto, né? Sem nenhuma autorização. O verso 1, eu vou ler para vocês aqui o que diz o verso 1 desse texto. Lucas está dizendo assim, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Dessas pessoas que estão, agora os apóstolos e presbíteros falando, dizendo que se não houvesse a circuncisão, não seria salvo, tirando totalmente do foco a graça salvadora de Jesus Cristo. E o que é essa graça salvadora de Jesus Cristo? Jesus veio morrer por quê? Por que Jesus Cristo morreu? A gente precisa entender isso. Porque nós, pecadores, não conseguimos, com nossa prática, ou seja o que for, alcançar o céu. E Jesus Cristo, sabendo disso, Ele se entregou no nosso lugar. Ele preferiu morrer em nosso favor. Só assim nós vamos para o céu. Não há outro jeito, não há outra maneira. Se tentarmos fazer algo, nós não iremos, porque não é por nosso mérito. E a Bíblia é bem enfática quando diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus. E diz ainda, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras. Nós somos salvos pela graça. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, porque você não consegue mesmo ir para o céu por seus méritos, faça isso logo. A única maneira que a gente tem de ir para o céu. Essas pessoas aqui, sem nenhuma autorização, não foram enviadas, diferentemente de Judas e Silas, que foram separadas dentre os irmãos para uma missão, para levar aquela decisão. E aqui a gente está vendo que não foram enviadas, porque elas agem por interesse próprio, não são guiadas por Deus. São pessoas imaturas, que não têm nenhum pingo de sabedoria. Não têm o consentimento da liderança e da igreja. O interessante é que Lucas aqui não cita o nome deles, né? Não cita. Ou seja, não são notáveis, né? Como Judas e Silas. Não cita o nome. Imperceptíveis no meio, talvez. Disfarçadas. Lobos disfarçados como ovelhas, né? Não são pessoas reconhecidas pela liderança como alguém que leva a vida cristã a sério. Não são reconhecidas pela liderança. Perturbam com palavras, vos têm perturbado com palavras. Ou seja, desorientam e não orientam. A ideia delas não é dar uma direção correta para aquelas pessoas. Elas fazem é confundir. E Jesus Cristo fala, quem comigo não ajunta, espalha. Então elas atrapalham e não ajudam. Usam palavra para enganar e tirar o nosso olhar, o nosso coração, a nossa mente do foco principal, que é cumprir a missão, obedecer a Jesus Cristo. A ideia central desse verso aqui é desviar a atenção do que é correto para seduzir a fazer o que é errado. Vos tem perturbado com palavras. É desviar a atenção do que é correto para seduzir a fazer o que é errado. Transformando a vossa alma, que é da outra forma ao caráter. Da outra forma ao nosso caráter, né? Aí eu pergunto de novo, a quem damos ouvidos? Deus tem colocado à nossa frente pessoas. Quem valorizamos tem nos feito crescer ou regredir na vida cristã? Seus conselhos são de harmonia ou de contenda? Essas pessoas que não têm autorização de Deus, né, elas podem e querem nos tirar do foco. Temos que estar alertas quanto a isso. E de novo, Lucas fala aqui, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo. Pareceu-nos bem, já expliquei um pouco atrás, né? Chegados a pleno acordo. Esse pleno acordo tem a ideia de dizer que é algo inteiro, finalizado, completo, sem nenhuma falha. Isso é a decisão da liderança com a igreja, guiados pelo Espírito de Cristo, né? Sem nenhuma falha, finalizado. Eleger alguns homens e enviá-los de novo aqui a vós outros com os nossos amados Barnabé e Saulo. E o verso 26 vai falar de novo um pouco do perfil tanto de Paulo e Barnabé e também Judas e Silas, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fala que tem exposto a vida aqui, é arriscado mesmo, é morte, é provável morte aqui, né? E quando ele fala de arriscado, tem arriscado, ele está tratando no presente, no momento ali, é de que eles faziam isso como ato contínuo. Estou arriscando porque eu preciso levar a palavra de Cristo, mesmo no perigo que me cerca, né?
E eles se colocavam nesse perigo consciente de que realmente a vida deles estava em jogo. Porque eles não tinham medo e enxergavam o que viria pela frente. Tiago falou aqui, né, que quando morrermos, nosso fim, logo ele corrigiu, não é nosso fim, é o nosso começo, né? Na verdade, a Bíblia já diz que nós temos a vida eterna e já está usufruindo dessa vida eterna. Mas quando morrermos aqui, e Paulo trata como quando dormirmos aqui, é o começo de uma alegria esplêndida e tremenda, né, diante de Cristo, né? A causa era nobre a ponto de valorizá-la mais do que a própria vida. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles tinham um grande compromisso com a missão, né, de divulgar esse evangelho da salvação, esse evangelho da esperança. E ainda em cumprir com zelo, o que Deus esperava deles. Como não serem notáveis? Como não se destacarem entre os irmãos? Homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus. Como não serem vistos de uma maneira tão agradável, né? Pessoas que a gente quer imitar, pessoas que a gente pensa, olha, essa aí é de Deus mesmo, né? Fala assim. São pessoas sérias, né? Um texto tão rico, tão pequeno, mas tão rico. Saber que Deus enxerga aqueles que se preocupam com a missão como pessoas notáveis, pessoas que querem mesmo agradar a Deus com a sua vida, né? O que a gente pode levar para casa com o que a gente ouviu aqui hoje, né? O que a gente aprendeu, o que a gente pode levar para nosso dia a dia, né? O nosso entendimento acerca desse pequeno trecho aqui, né? Jogue com os fortes, aceitando a liderança instituída por Deus e seguindo sua orientação. Isso é demonstração de maturidade. Os fortes são maduros. Os fortes são maduros. Deus é quem escolhe suas autoridades. Em Romanos fala isso, né? Toda autoridade é instituída por Deus. Então, toda autoridade está sobre a nossa vida. Deus é quem colocou. Jogue com os fortes, aceitando a liderança instituída por Deus e seguindo a sua orientação. A gente tem que lembrar sempre que Deus vai nos cobrar de todas as vezes que a gente resolve seguir ou não seguir uma orientação de uma liderança instituída por Deus. Nós não devemos ir contra aquilo que não é pecado, né? Se a liderança ela quer nos orientar e nos levar a um caminho que a gente vê que a Bíblia aponta, vamos juntos. Segundo, entendendo que tudo que houve deve ser filtrado à luz da Bíblia. Por isso devemos mesmo ter nossa devocional diária para conhecer Deus. E se não tiver uma leitura bíblica? Porque os fortes, eles aprendem que onde eu devo seguir tem que estar amparado na Bíblia. Também em Atos, Lucas cita sobre os bereanos, que eram mais nobres do que os outros, porque tudo que eles ouviam, eles iam na palavra para ver se era aquilo mesmo. A igreja é o baluarte da verdade. Jesus Cristo é a verdade. Muitos mais atrapalham do que ajudam, e por isso que a gente precisa peneirar e filtrar aquilo que a gente tem escutado. E nossa peneira é a palavra
de Deus, né? A regra que Deus colocou para a gente. E, por fim, compreendendo que o ser enviado tem que ter o consentimento da igreja. Lembrando que o que a igreja decide aquilo que Deus já decidiu anteriormente, só ratifica qual é a vontade de Deus. Lembrando que nós não estamos jogando só, a missão é de todos, todos. Então a igreja, ela confirma esse envio, se for de fato a vontade de Deus, né? O ser enviado aqui, gente, é mesmo o servir. Eu não posso sair por aí e agir por interesse próprio e fazer aquilo somente que me agrada, né? Tenho que ter foco. E o foco é na palavra de Deus e aquilo que ela nos instrui. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo Teu amor e Tua graça. Obrigado pela Tua palavra que é viva, eficaz, que nos ensina, que nos admoesta, Senhor Deus, nos exorta também a Te seguir, a Te agradar, a fazer aquilo que é da Tua vontade. Seja o Teu nome exaltado sempre no nosso meio e seja, Senhor Deus, Jesus Cristo, o nome que sempre queremos honrar e glorificar, seguir e cumprir a missão. Louvado seja o Teu santo nome, nos ajude a lembrar de tudo que temos ouvido e aprendido para cumprir e fazer aquilo que Te agrada. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.